Existe todo um universo de cafés de luxo, onde algumas xícaras podem custar mais do que se imagina. Hoje, a gente vai mergulhar na ciência por trás de uma das bebidas mais caras do mundo, cujo processo de produção, vamos combinar, desafia a lógica. E o preço é este aqui. $1.500 por libra, o que dá mais ou menos uns 450 gramas. A pergunta que fica no ar é inevitável. O que, exatamente, pode justificar um valor desses? Pois é, essa é a pergunta central que vai guiar nossa análise de hoje. E a resposta, adianto, não está só na raridade do produto. Ela está num processo bioquímico fascinante e muito complexo que acontece em um lugar bastante inesperado. Para a gente ter um contexto, o Black Ivory é, sim, um ponto fora da curva. Mas ele não está sozinho nesse panteão de cafés de altíssimo valor. Existem outros, como o Kopi Luwak da Indonésia ou a Hacienda La Esmeralda do Panamá, todos com preços elevados e quase sempre o motivo é um método de produção bem singular. E falando em métodos singulares, o mais incomum de todos pertence a uma categoria única, a de cafés que passam por um processo de biofermentação animal. Vamos focar nos dois exemplos mais conhecidos. De um lado, temos o Kopi Luwak, processado pela civeta, um pequeno mamífero asiático. Do outro, o nosso protagonista, o Black Ivory, processado por elefantes na Tailândia, e com preço bem maior. A chave da diferença está no animal e no que acontece dentro dele. Então vamos nos aprofundar no Black Ivory Coffee e no animal notável por trás de tudo isso, o elefante asiático. O elefante asiático é uma criatura magnífica. É um herbívoro que consome uma quantidade enorme de plantas, até 150 quilos por dia. E é justamente essa dieta e o seu sistema digestivo todo adaptado para ela que se torna a peça central nesse processo. Um ponto fundamental. É uma espécie ameaçada de extinção, o que adiciona, claro, uma camada de complexidade e de responsabilidade a toda essa produção. O processo em si é de uma logística tremenda. Os elefantes comem as cerejas de café que viajam por todo o seu longo sistema digestivo. Os grãos que saem inteiros são então coletados manualmente um por um. Depois, obviamente, são muito bem limpos e só então vão para a torra. Para se ter uma noção do rendimento baixíssimo, são necessários cerca de 15 quilos de cerejas para produzir apenas meio quilo de café. Certo, aqui chegamos ao ponto crucial. Não se trata só de um processo exótico para justificar o preço. Acontece algo químico durante essa jornada digestiva que transforma, de fato, o sabor do grão. Mas o que exatamente? É aqui que a ciência entra para nos ajudar a entender essa transformação. A primeira parte da resposta está nas enzimas, mas a gente vai ver que a história é ainda mais profunda e interessante. A primeira pista veio de pesquisas como as do Dr. Massimo Marconi. Ele descobriu que as enzimas digestivas do elefante quebram as proteínas presentes no grão de café. E por que isso é importante? Porque essas proteínas são uma das principais fontes de amargor. Ao quebrá-las, o resultado é uma bebida naturalmente mais suave. Só que essa é apenas a primeira camada da explicação. A outra molécula-chave, e talvez a mais importante aqui, é a pectina. A pectina é um carboidrato estrutural da cereja do café. O problema é que, quando a gente torra o café, o calor quebra a pectina, e essa quebra gera compostos amargos. Então, o cenário ideal seria remover a pectina antes da torra. E é aqui que o processo biológico se mostra genial. Porque o verdadeiro herói dessa história não são apenas as enzimas do elefante, mas a comunidade imensa e complexa de bactérias que vivem no intestino dele, o que a ciência chama de microbioma. Isso não é especulação. Um estudo bem recente, publicado na revista Scientific Reports, investigou exatamente isso. Os pesquisadores compararam o microbioma intestinal de elefante que comiam café com um grupo de controle que não comia, usando sequenciamento genético para mapear em detalhes as comunidades de bactérias. E os resultados foram impressionantes. Os elefantes que consumiam o café tinham uma quantidade muito maior de bactérias especializadas em digerir pectina, como as do gênero Acinetobacter. E não só isso. O microbioma deles tinha muito mais genes associados a essa função. Ou seja, a comunidade de bactérias se adaptou para processar aquela molécula específica do café. Então, o mecanismo fica claro. O grão de café, coberto de pectina, entra no intestino do elefante. Lá dentro, essas bactérias especializadas liberam suas próprias enzimas, que degradam a pectina. É como se elas fizessem um pré-tratamento biológico no grão. O resultado? Quando esse grão, já com bem menos pectina, vai para a torra, a reação química que criaria o amargor é muito, muito menor. E isso nos leva de volta à xícara. O produto final de todo esse complexo processo biológico é uma bebida com as características que tornam o Black Ivory famoso.
Um sabor extremamente suave, com notas que lembram chocolate e uma ausência quase completa de amargor. Mas a história desse café vai muito além da bebida em si. Ela aponta para um princípio científico muito mais amplo e que tem um potencial enorme. O que a gente está vendo aqui é um exemplo espetacular do poder da fermentação microbiana. É a interação entre um animal, seu microbioma e um ingrediente, resultando em um perfil de sabor que seria praticamente impossível de se criar de outra forma. Então, recapitulando os pontos cruciais. O preço extremo vem da raridade e desse processo biológico único. O sabor suave e sem amargor é esculpido por um microbioma intestinal especializado que remove os precursores químicos do amargor. E, talvez o mais importante, este caso ilustra o imenso potencial da microbiologia para moldar o futuro da nossa alimentação. E isso nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Se o microbioma de um elefante pode refinar o café de uma maneira que a nossa tecnologia ainda não consegue replicar, que outros sabores incríveis, que outras transformações fantásticas estão por aí esperando para serem descobertas nesse complexo e invisível mundo microbiano da natureza?